Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Então nós vamos refletir um pouco hoje sobre o passe, que é algo que a gente pratica muito na casa espírita, mas a gente entende pouco, né, sobre o que é realmente o passe. Então, isso de certa maneira incomoda a todos nós, porque nós sabemos que é algo muito bom, faz bem para todos. Mas se a gente pudesse entender um pouco mais, certamente a gente faria melhor, né? Quem aplica o passe faria melhor, e quem recebe o passe receberia também melhor, porque depende dos dois lados, né? Então, é o que nós vamos comentar um pouco na noite de hoje. Naturalmente, o que a gente traz é um pouquinho a mais com base no que a gente estudou, que a gente ouviu de palestra de outras pessoas, né? E a gente procurou trazer um pouco desse entendimento que a gente adquiriu estudando um pouco sobre o tema. Então, se a gente olha na literatura, o que é o passe, nós vamos encontrar que o passe, à luz da doutrina espírita, é uma transmissão de energia de uma pessoa conhecida como passista a outra pessoa que recebe essa energia, em clima de prece, com a assistência dos espíritos superiores. Então, o passe que nós trabalhamos na casa espírita tem essas duas componentes. Tem uma pessoa que é denominada de passista e tem a assistência da espiritualidade. Também encontramos dizendo o seguinte: é a doação ou o esforço de transmitir para um outro indivíduo energia magnética própria de um espírito, a fim de socorrer a carência física ou espiritual que decorre da falta dessa energia. Isso nós vamos encontrar lá no livro Passe Magnético. Então a gente pode fazer uma comparação, né? Já que está dizendo que o passe é um processo de transferência de energia de uma pessoa para outra, né? Então, para a gente entender um pouco, nós vamos pegar um exemplo mais do nosso cotidiano. Quando nós saímos de casa para fazer uma viagem no automóvel, naturalmente nós abastecemos o automóvel de combustível, é um líquido, né, que a gente coloca no tanque, e esse líquido vai sendo transferido para o motor, e o motor trabalha esse líquido de tal forma a retirar dele a energia necessária para que a gente possa se movimentar. Então, esse é o papel do motor, né? Bom, se a gente tem algum problema e a nossa gasolina acaba no meio do caminho, então seria muito bom que alguém nos socorresse, né? Estamos longe do posto e aí alguém nos socorre, transferindo do seu combustível para o nosso carro, e aí nós voltamos a ter então disponibilidade de energia. Isso é uma analogia com algo bem material, né? Que é essa questão do combustível que transporta energia, né, para o motor do carro. Nós temos também, quando nós ligamos qualquer um aparelho em casa, nós extraímos energia da tomada, né, um aparelho elétrico, está funcionando ali, ó, um aparelho, né? Ele está girando porque tem um motor que converte energia elétrica em energia mecânica, né, que é o giro do ventilador, né? Então nós estamos extraindo energia da tomada, transferindo para o motor, e o motor então converte essa energia em outro tipo de energia, que é a energia mecânica ali do ventilador, né? É um exemplo. Então tem um cabo que permite a gente transmitir a energia da tomada até o ventilador. Agora, será que é necessário que a gente tenha esse meio de transferência de energia? No caso do automóvel, é o combustível, é a gasolina, é um líquido que contém a energia. No caso do ventilador, nós extraímos através de um cabo elétrico, né, de metal, e que conduz a energia até o ventilador. Mas nós sabemos que existe o que a gente conhece como eletromagnetismo,
que dispensa um meio material para a transferência de energia, né? Então, se nós pegamos uma bobininha, né, um enrolamento de fios de cobre, né, e a gente alimenta essa bobina com uma bateria ou até mesmo na tomada, então já se conhece, né, desde 200 anos atrás a gente já conhecia isso, né, que é um recurso conhecido como eletromagnetismo. Então você fornece energia para essa bobina e em torno dela aparece um campo magnético, né, um campo de energia magnética. E se nós aproximarmos uma outra bobina deste campo, com uma lâmpadazinha ligada nessa bobina, aí nós vamos ver que à medida que a gente aproxima a bobina da outra, a lâmpada acende, sem nenhum cabo. Então é possível transferir essa energia através de um campo magnético, né? O campo magnético ele aparece em função da natureza eletrônica de todo tipo de material. Qualquer material é composto de moléculas, é composto de átomos, e os átomos têm partículas elementares, né, que a gente conhece da física, da química, né, que são os prótons, nêutrons, elétrons. Então, quando os elétrons se colocam em movimento, aparece o campo magnético. Então, o campo magnético é uma propriedade de qualquer meio material, né? Essa mesa tem um campo magnético. A cadeira também tem um campo magnético, porque ela é composta de átomos, né, e elétrons que estão se movimentando. Se a gente coloca então esses elétrons para movimentar, aparece um campo magnético. Ora, o corpo humano, ou o corpo de um animal, é também composto de átomos, tem elétrons em movimento. Portanto, é natural a gente entender que qualquer ser vivo apresente um campo magnético. E não é diferente para nós, que somos também, né, seres vivos. Somos compostos, o corpo que ocupamos é um corpo que é composto de átomos, né? Então essa movimentação dessas partículas eletrônicas promove então um campo magnético. O campo magnético de um corpo como esse, ele é dito um campo inerte, ele não muda, né? Ele permanece sempre a mesma coisa. E agora, já é diferente para os seres vivos, que depende muito desse campo magnético, depende muito das interações, né? Você pega um animal, né, um macho, uma fêmea, quando eles estão na época de acasalar, eles ficam com um campo magnético muito intenso, né? Então, o campo magnético dos seres vivos depende muito das suas emoções, e não é diferente para nós, ser humano. A grande diferença é que nós, seres humanos, somos dotados de inteligência. E isso permite que a gente possa controlar as nossas emoções, né? E com isso, entendemos que o ser vivo, o ser humano, é capaz de controlar o seu campo magnético através das suas emoções. Quando mantemos o nosso funcionamento bem equilibrado, bem harmonizado, né, com emoções boas, então nós estamos emitindo um campo magnético positivo. Isso é algo que a gente experimenta, não é? Quantas vezes nós nos aproximamos de alguém e nós sentimos algo muito agradável, não é? Sentimos um bem-estar em aproximar da pessoa, e o contrário também pode acontecer, né? Aproximamos de alguém e a gente não sente nada bem, devido a essa interação magnética que existe entre os seres. Então, nós entendemos que o passe é um processo de transferência de energia de um ser para outro através de um campo magnético. Importante a gente perceber que esse processo ele não depende de ser um ser inteligente ou não, isso é uma propriedade da matéria, não é? Então, é isso que a gente chama de um campo magnético anímico, animal, não é? Anímico. Então, é nesse sentido que a gente vai procurar estudar um pouco o nosso tema de hoje, não é? Então, nós temos aí as qualidades radiantes do agente doador, que precisa ser um trabalhador qualificado, no sentido de que é bom que a gente entenda um pouco, né, do que é o passe, para que a gente possa fazer um bom trabalho de passe.
É importante também que quem vai receber o passe tenha uma certa compreensão, porque o processo de transferência de energia depende de quem cede e depende também de quem recebe. Né? Se quem recebe está totalmente fechado a isso, não vai acontecer nada, não vai receber nada, porque ele se protege magneticamente e impede a doação. Então, é um trabalho, né, de amor de uns para com os outros. Agora, quais são os fatores que são importantes para que o passe tenha um resultado positivo? Isso é importante, tanto para quem dá o passe, quanto para quem recebe. Porque o nosso interesse, não é que isso aconteça de forma eficiente, que quem toma o passe se sinta bem, se sinta fortalecido, harmonizado, né? É isso que a gente gostaria que acontecesse ali na sala de passe. E nós vamos ver que já está acontecendo aqui na sala, né? Nesse momento, já estamos recebendo todos assistência espiritual, porque o passe não é só de um ser biológico para outro ser biológico, pode ser também de um ser espiritual para um ser biológico. Então já está acontecendo, na verdade, toda a assistência espiritual. Então, a receptividade do paciente é muito importante. É a parte que cabe a cada um dos que vêm buscar o recurso na casa espírita. Quando entramos na casa espírita para assistir uma palestra, somos recebidos por uma equipe espiritual. Ali, sentados, enquanto ouvimos a palestra, eles nos analisam para conhecer as nossas necessidades e como poderão nos auxiliar. Muitos de nós viemos acompanhados de obsessores. Aqueles que estão endurecidos, impermeáveis a qualquer tipo de mudança, permanecem do lado de fora, os obsessores. Aqueles que já têm condição também adentram a casa para receber a assistência. A casa espírita é, sobretudo, um hospital espiritual, né? Bom, existem então 3 tipos de passe que a gente pode classificar. Primeiro é o passe magnético. É quando o magnetizador doa da sua energia material. Nós somos compostos, quer dizer, o corpo que ocupamos, ele é formado de matéria. Tem prótons, tem nêutrons, tem elétrons, os elétrons têm movimento, isso promove então um campo magnético. Todos nós temos em torno de nós um campo magnético. E nós experimentamos isso no dia a dia, como já dissemos. Então, o que vai ser transferido? É um elemento básico da vida que se transmite de um indivíduo para outro. Isso está lá no comentário do Livro dos Espíritos, na questão 70. O segundo tipo de passe é o passe espiritual. Então, lembrando, o primeiro é o magnético, que é o que a gente faz enquanto ser encarnado, né? Esse tipo de energia que a gente transmite, encarnado para encarnado, é conhecido como uma bioenergia, né? É uma energia biomagnética, por causa que nós somos um ser que está ocupando um corpo biológico, né? E lembrem, essa propriedade de ter um campo magnético não é propriedade só dos seres inteligentes. Qualquer animal tem o seu campo magnético. Então, eles podem sim trocar energia entre eles, naturalmente, que não de forma como nós fazemos, que é intencional, depende das nossas emoções. Por ser inteligente, às vezes nós temos as emoções muito mais desarranjadas do que um animal, porque a gente está com problemas, não é? E a gente não sabe ainda lidar com eles. Mas nós podemos também usar a inteligência de tal forma que a gente harmonize, que a gente consiga ter, né, paz interior, harmonia. Isso vai então promover um campo magnético muito adequado. Segundo tipo então é o passe espiritual, que é uma energia aplicada pelos trabalhadores espirituais. André Luiz nos diz que são espíritos de condição moral elevada, que já desenvolveram capacidade radiante. Isso significa que já conseguem manter um contínuo de pensamento positivo. Isso está lá nos Missionários da Luz, André Luiz. Ou seja, é uma realidade que um ser espiritual nos assista enquanto encarnados, né? Nos transmitindo de alguma forma energia. Não sabemos muito bem como é isso, porque energia está intimamente associado com matéria. Ora, o espírito
ele tem um perispírito, mas bom, o espírito em si, ele não tem matéria. Mas imaginamos que, e isso é estudado nesses livros, né, sobretudo de André Luiz, onde os espíritos manipulam a energia disponível, inclusive tem acesso a energias que vêm de plantas, né? E nesses livros a gente tem a descrição de que existem grupos técnicos especializados no mundo espiritual, né, no processo de assistência energética àqueles que necessitam. Então, passe espiritual é uma realidade. E o terceiro tipo, que é o passe misto, ou seja, é o que é realizado aqui na casa espírita, quando o passista encarnado trabalha em conjunto com um desses espíritos passistas do mundo espiritual. E ele então vai potencializar, vai aumentar em muito a nossa capacidade de assistência. E assiste não só quem está recebendo, quem está dando o passe, mas também quem está recebendo o passe, né? São seres que se dedicam aos outros, né? Então eles estão aqui na casa para assistir a todos nós, a gente que se dispõe a dar o passe e aqueles que estão precisando receber o passe. Então esse é o que a gente chama de, ou entende, né, como passe misto, que é o passe que envolve a intervenção espiritual e ao mesmo tempo de um ser encarnado, né, de um médium. Bom, passe então é uma transmissão conjunta ou mista de energia magnética proveniente do encarnado e de energias espirituais, oriundas dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerada uma simples transmissão de energia animal, ou seja, não é apenas uma magnetização anímica. Quando é misto, envolve também, né, uma participação espiritual que é extremamente importante. Então, o melhor lugar para a gente tomar um passe é numa câmara de passe na casa espírita. Mas, será que é o único lugar para receber um passe? Não é? Quando uma mãe se depara com um filho que sofreu um pequeno acidente, machucou o braço, né, o que ela faz? Pelo menos a minha fazia assim, ela soprava, né? Ela soprava e dizia, olha, vai brincar que passa rápido, né? O sopro é um tipo de passe, né? E isto é conhecido hoje pelos estudiosos, que através do sopro a gente transmite o passe. Naturalmente nós não vamos estar aqui na casa espírita, na sala de passe, ficar assoprando, tá? Nós vamos impor as mãos, então são diferentes formas, né, da gente transmitir essa energia. O passe também pode ser dado através de uma boa conversa, né? Você está conversando com alguém e você está pensando, né, que você quer que ela se sinta melhor, né? Esse desejo de que ela esteja melhor, você está automaticamente envolvendo a pessoa com o seu campo magnético de forma eficiente, porque você quer. Isso é importante, isso faz toda a diferença, tá? Quando, por ser seres inteligentes, nós colocamos a nossa vontade em ação. Então, quando a gente vai para a câmara de passe, é muito importante que a gente esteja imbuído da vontade de que o bem se faça ali, né? Através dessa transfusão energética. Isto é extremamente importante, porque quando a gente tem a verdadeira vontade, aquilo que a gente quer normalmente acontece. Então nós vamos conseguir ser muito mais eficientes, né, no nosso trabalho de transmitir energia para quem está recebendo. O passe é usualmente transmitido pelas mãos, mas também pode ser feito pelo olhar, né? Você olha para alguém, concentra, não precisa fechar os olhos, né? E você está transmitindo energia. Isso também é um passe, né? Passe requer proximidade, tá? Não faz muito sentido a gente falar de passe à distância, mas faz muito sentido a gente dizer o seguinte: tem alguém que está lá em Brasília e nós estamos aqui em oração. Isso é cientificamente comprovado. São pesquisadores que não têm nenhuma ligação com religião, mas que fazem as pesquisas separando os grupos, né, de pacientes. Esses estão recebendo prece à distância, esses não estão recebendo, e quantifica o processo de melhora desses pacientes. Isso é exaustivamente pesquisado, né? O passe também, local, o passe magnético, ele é
já objeto, né, de muitos estudos. Nós vamos apresentar aqui para vocês, né, porque é importante que a gente entenda melhor através, inclusive, de estudos científicos. Isso é uma realidade hoje. Foi desenvolvida uma pesquisa que envolveu 3 países: Estados Unidos, o Canadá e Portugal. E a gente dispõe do relatório da pesquisa. Portanto, não é uma questão de achismo, ou eu estou dizendo porque alguém disse. Não, tem relatório científico do resultado da pesquisa. E em que consistiu essa pesquisa? No relatório consta que um cientista americano, que era um físico estuda muito a matéria, né? E como é que a matéria se comporta, enfim. E ele estava assistindo um programa com sua esposa, que era uma pessoa espiritualista. E esse programa falava de magnetização, né? De transferência magnética de energia. E era um mestre da área, né, que estava falando na TV sobre o processo de transferência de energia magnética de uma pessoa para outra. E ele estava comentando sobre as técnicas, né, que ele usava e os benefícios, enfim. E ele então disse para a esposa: olha, isso tudo é bobagem, nada disso existe, né? Isto é tudo sugestão, autossugestão, coisa do tipo efeito placebo, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de efeito, né? Um médico, por exemplo, a gente está no hospital ou está em casa e alguém disse: eu trouxe um medicamento para você que vai melhorar muito. E dá água. Na verdade não tem nenhum medicamento ali, mas a pessoa se imbuiu do sentimento de que está recebendo um medicamento e ele melhora, porque ele quis melhorar. Então é isso que é conhecido como efeito placebo, né? Ou autossugestão. Isso influencia positivamente, mas o que a esposa dele tentou convencê-lo é de que não era um efeito placebo, era algo real. E teve aquele embate, e então ela disse: olha, você é um cientista, então prove que não funciona, né? Prove que não funciona, que aí você vai ficar mais famoso do que esse mestre que está na TV. Ele pensou e falou: legal, vou fazer isso, né? Vou provar que não funciona. Então ele tomou o seguinte cuidado: eu tenho que fazer os experimentos de tal forma que isso aconteça, mas que fique isento do efeito placebo. O efeito placebo envolve o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Isso é um efeito psicológico, né? Você pensa: eu estou tomando um remédio e eu vou melhorar, e melhora, e você não tomou nenhum remédio. Isso é o efeito placebo. Então isso é inerente a seres inteligentes. Ele diz: olha, se eu fizer um experimento então com animais que não tem essa questão psicológica, eu já vou isentar o experimento do efeito placebo, da autossugestão. Então o que ele fez? Ele pegou 5 cobaias. O que é uma cobaia? É um ratinho, porquinho da Índia, né? Então ele pegou 5 bem selecionados, todos sadios, e disse o seguinte: olha, nós vamos agora extrair do dorso dos ratinhos, vamos extrair uma fatia igualzinha para todos. Vou causar uma ferida no ratinho. E extraiu lá uma tirinha de pele, né, de dorso e de intradorso, de tal forma a provocar ali uma ferida nos ratinhos, igualzinho. E agora nós vamos observar o processo de cicatrização ao longo do tempo. Só que no primeiro ratinho ele deixou sem nenhuma proteção, tá? Deixou a ferida aberta, simplesmente exposta ao ar, que tem bactéria, né? Que tem micro-organismo. O segundo ratinho ele aplicou, pessoal, isso não é história, isso é uma pesquisa, tá? É para a gente concluir que passe magnético é algo cientificamente comprovado na atualidade, tá? Não é achismo.
O segundo ratinho, ele aplicou então uma substância que é conhecida como antisséptico e uma outra substância que é conhecida como anti-inflamatório, para ajudar no processo de cicatrização, que o antisséptico mantém ali limpo, né, um pouco isento das bactérias, e o anti-inflamatório ataca as bactérias que porventura já se adentraram enquanto cortava, né, contaminou. O terceiro ratinho, ele aplicou bioenergia direta. O que quer dizer isso? Ele selecionou uma pessoa que aplica passe, né? Então ele convidou a pessoa para participar do experimento, convenceu a pessoa de que ela estaria participando de algo importante, porque ele queria demonstrar que isso funciona ou não funciona. Então, a pessoa aplicou durante a semana, sistematicamente, passe nesse ratinho. Isto é a aplicação direta da bioenergia, através do passe. O terceiro ratinho recebeu a bioenergia indireta. Significa que a água foi magnetizada por alguém que trabalha nessa área de magnetização. Então a água foi magnetizada e ele passava então com um algodãozinho, né, banhando a ferida com essa água magnetizada. O quarto ratinho, agora já é o quinto ratinho, recebeu os dois tipos de magnetização. A energia direta, ou seja, o passe, e simultaneamente a água. Recebeu os dois simultaneamente. E finalmente o sexto, que recebeu de tudo: antisséptico, anti-inflamatório, bioenergia direta e bioenergia indireta. E ele foi então observando isso ao longo das semanas, né? Depois de um certo tempo, e ele foi medindo o tamanho das feridas. E ele concluiu então, depois de um tempo, que o primeiro ratinho teve a sua situação muito agravada. Ele não morreu, mas estava tudo inflamado, né? Sem cicatrização, sem regeneração das células. O primeiro ratinho que recebeu o antisséptico e o anti-inflamatório tinha cicatrizado com uma taxa de 1 centímetro por semana. Foram várias semanas, né? Ele mediu e dividiu isso pelo número de semanas e achou então quantos centímetros por semana. Deu 1 centímetro por semana. Ao longo daquele período já tinha cicatrizado bastante, porque recebeu o anti-inflamatório e o antisséptico. O ratinho que recebeu bioenergia direta cicatrizou 3 vezes mais. Veja, bioenergia direta sem anti-inflamatório e sem antisséptico, só com o passe. Cicatrizou 3 centímetros por semana. O que recebeu bioenergia indireta, através da água, também cicatrizou igualmente, 3 centímetros por semana. E aquele que recebeu as duas simultaneamente, bioenergia direta e indireta, o efeito de cicatrização foi potencializado, cicatrizou 4 centímetros por semana. E finalmente aquele que recebeu de tudo, combinando antisséptico, anti-inflamatório, bioenergia direta e indireta, naquele período observado, estava completamente curado, né? Tudo cicatrizado. Então ele diz: não é possível, não é possível. Repetiu a experiência, inclusive com outros tipos de animais. Falou: olha, pode ser os animais americanos que estão contaminados por esse negócio. Convidou então uma equipe canadense, explicou tudo, processo de cooperação científica, refizeram todo o procedimento, mesmo resultado. Falou: olha, pode ser alguma coisa do continente norte-americano, vamos para o outro continente. Foram para Portugal, refizeram tudo em Portugal, o mesmo resultado. Ele diz: olha, ainda não estou muito convencido. Pode ser algo inerente ao animal. Ele não está sujeito à autossugestão, não tem um aspecto psicológico, mas
pode ser devido ao animal. Repetiu todo o experimento agora usando tubos de ensaio. Tubinho de vidro que colocava substâncias lá dentro, responsável pela cicatrização, né? 5 tubinhos, 6 tubinhos, do mesmo jeito, né? E fazia as medidas através de reações químicas. Tudo idêntico aos resultados, né? A potencialização de todo o processo de cicatrização que é feito em células dentro do tubo, um tubo. Então ele diz, olha, realmente tem algo aqui, né? Porque não estou mais lidando nem com animal, e um tubo não tem autossugestão, um tubo, né? É algo inerte, né? Só as substâncias que estão lá dentro que estão reagindo de forma muito mais potencializada quando se aplica a bioenergia direta, indireta, enfim, todos esses ingredientes. E aí ele diz, olha, é muito sério isso. Vamos então agora estudar mais a fundo isso. E aí veio a ideia de sim, se a gente quiser fazer o experimento em casa, tem uma sugestão, né? De forma bem mais simples. Adquiram alguns copinhos de café, coloquem terra, a mesma terra em todos eles, e plantem a sementinha de alpiste. Por que alpiste? Porque é um capizinho que cresce bem em linha reta e fica fácil de medir o tamanho dele. E repitam o experimento com esse procedimento e vamos observar quem vai crescer mais rápido, né? Então fica a sugestão para a gente fazer em casa, né? E depois vocês digam para nós se funcionou, tá? É um experimento já feito por várias pessoas também, né, e que já comprovaram que funciona. O alpistezinho que recebe, né, a bioenergia direta, indireta, as duas simultaneamente, vão crescer muito mais rápido. E não tem outra explicação senão o efeito biomagnético, né? Transferência de energia para um ser vivo, uma planta que tem células, que multiplica as células. É um processo semelhante à cicatrização, que é de multiplicação de células, não é? Bom, então isso é a oficina que a gente propõe aí para todos. Agora, em sequência, eles fizeram, vejam pessoal como é bonita a questão científica, né? E como é bonito a gente colocar isso dentro do espiritismo, para a gente entender melhor as coisas, né? Eles fizeram então um experimento para verificar a influência do magnetizador. Então eles pegaram um espiritualista, pegaram um zen budista, né, que gosta de meditação, que concentra, que acredita na purificação através de limpeza mental, né, um zen budista. E pegaram também um materialista, ou seja, não acredita em nada disso. E refizeram os experimentos, né, com os ratinhos. Só que agora verificando a influência do magnetizador. E aí eles tiveram uma surpresa muito grande, porque os melhores resultados foram conseguidos através da biomagnetização do Zen budista. O segundo melhor resultado foi obtido com o materialista. E o terceiro melhor resultado foi obtido com o espiritualista. E eles foram analisar, mas o que está acontecendo? Que eles esperavam, né, que o melhor resultado fosse do espiritualista. Concluíram que esse processo se torna muito mais eficiente quando você está concentrado no processo, quando você quer que isso aconteça, né? E o que aconteceu com o espiritualista? Que eles foram então entrevistando cada um e dizendo o que você estava fazendo no momento que você estava aplicando o biomagnetismo. O Zen budista disse, olha, eu me abstraí completamente de mim mesmo, né? E só pensei que isso precisava ser bem feito. Então ele retirou qualquer influência exterior. O materialista diz o seguinte, olha, você me pediu para que eu curasse o ratinho, e eu pensei em curar o ratinho, apesar que eu não acreditava em nada disso. Ele não acreditava, e ele obteve resultados muito bons. Por quê?
Alguém pediu para que ele fizesse, ele diz, eu vou fazer. E fez. Ele quis fazer, sem acreditar. E aí eles ficaram intrigados. Mas o espiritualista, o que aconteceu contigo? Falou, olha, você me pediu para procurar o ratinho? Então, no momento em que eu estava lá magnetizando, eu estava pedindo ajuda para Jesus. Então, ele estava transferindo para outro a sua tarefa. Isso fez com que o resultado dele fosse o pior entre os três. Então, qual é a conclusão que se chega, pessoal? Quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, a gente tem que estar imbuído naquela tarefa. Claro que a gente pode sim pensar em Deus, pensar em Jesus, mas não esquecer, é uma tarefa que nos compete fazer. Nós estamos ali, a espiritualidade conta com a gente, da mesma forma que conta com quem está recebendo. Foi testado também a influência de quem recebe. Então separou agora com pacientes humanos, e separou isso em grupos. Primeiro, eles fizeram a pesquisa com pessoas de diferentes categorias, materialista, espiritualista, zen budista, mas eles estavam recebendo bioenergia direta e indireta sem saber. Nenhum deles sabia. Procedimento de pesquisa. E eles concluíram que todos foram beneficiados igualmente, igual às cobaias, porque o aspecto de psicológico não estava presente, uma vez que eles não sabiam que estava recebendo o tratamento. Depois eles separaram também, um espiritualista, um zen budista, um materialista, e fizeram o experimento. Agora eles estavam recebendo, e o resultado foi completamente diferente, porque o espiritualista, o zen budista, acreditava naquilo que estava acontecendo. O materialista dizia, isso é bobagem, não funciona, e o resultado dele foi o pior de todos, mostrando o quão é importante a nossa receptividade para receber o tratamento. E é por isso que a gente tem os relatos dos feitos de Jesus, quando alguém se aproximava, tem um dos casos, em que uma pessoa que tinha cegueira, não tinha visão, se aproximou, alguém trouxe, e Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Ora, é evidente, é evidente o que ele queria. Ele era cego. Por que Jesus perguntou então? Jesus tinha absoluta certeza do que ele queria. Mas o que ele quis dizer com essa pergunta? O que você quer que eu faça? É o querer da pessoa que importa. O que nós queremos quando a gente vai para a sala de paz? É o nosso querer que importa. O materialista, ele não acreditava, ele não estava nem aí para isso, ele não queria receber isso. Recebeu, porém, de forma muito atenuada. Por isso Cristo sempre perguntava, o que quer que eu faça? E quando aquela senhora pegou na sua veste e ficou curada de imediato, ele diz, olha, de mim saiu virtude. Ou seja, houve uma transferência enorme de energia naquele momento. E ele sempre dizia, olha, foi sua fé que te curou. Ele nunca disse, eu te curei. Não, ele sempre dizia, a sua fé te curou. Vai e não peques mais. Ele sempre dizia isso. Por que ele dizia aqui? Foi a sua fé que curou. Porque se a pessoa se aproxima de Jesus, mas ele diz, olha, aqui eu vejo, mas eu não acredito que você pode me curar. Não tem como curar. Nem o Cristo, nem Deus. Depende da nossa vontade. Bom, então pessoal, como conclusões, o biomagnetismo não é uma propriedade dos espíritas, é uma faculdade dos seres vivos, e em particular dos seres humanos, que têm vontade própria e pode utilizá-la para o bem do próximo. A título de exemplo, depois dessa pesquisa, nos Estados Unidos e na Inglaterra, isso funciona lá hoje. Você vai dar entrada com algum problema de saúde no hospital e te é questionado. Não em todos, mas alguns que já praticam isso. E pergunta para você, você quer receber bioenergia? Você diz sim. Então tem uma taxa, você paga por isso.
Naturalmente que no centro espírita não cobramos, né? Não podemos, né? E não devemos, e não temos interesse, né? Mas vejam que isso, por que a gente colocou isso aqui? Para dizer que isso não é biomagnetização, transferência de energia, é algo técnico. Mas como a gente disse também, esse algo técnico, quando feito na casa espírita e potencializado pela presença espiritual, se torna muito mais eficiente, né? Com um poder muito maior de melhora. Então, nesses países já se pratica a aplicação de bioenergia em alguns hospitais e pode ser escolhida pelos pacientes. Dizer eu quero, eu não quero, é facultativo, né? Nada a ver com religiosidade. Observe novamente, nós estamos falando de bioenergia, ou seja, de um ser vivo para o outro. Isso pode ser feito, foi demonstrado cientificamente por um materialista, por um ateu, e deu um resultado, porque ele quis fazer isso. Os biomagnetizadores são técnicos que trabalham com isso. E não só nós que estamos encarnados, mas também no mundo espiritual. Existem técnicos para fazer essas tarefas. O biomagnetismo nas casas espíritas é enormemente potencializado pela participação espiritual. O biomagnetismo pode ser feito com imposição das mãos, pode ser feito sem imposição das mãos, pelo pensamento, pelo olhar, pelo sopro, pelas palavras. A gente pode estar então aplicando um passe a alguém, né? Quando vamos fazer as visitas, né, que a gente faz a oração, a gente pode aplicar o passe no paciente, na pessoa que está doente, né? Não precisa nem impor as mãos, basta o pensamento, o desejo. Eu estou próximo dele, o meu campo magnético está envolvendo, está acontecendo a transferência energética, como de uma bobina para outra. Já foram realizadas pesquisas com as quais foi demonstrada a eficácia da prece à distância no tratamento de enfermos. Observe, não existe passe à distância, mas existe sim a prece, que a gente pede por alguém à distância, a intervenção espiritual. E a ciência demonstra, né, com experimentos similares a esse que a gente comentou, a eficiência da prece quando a gente se interessa por alguém que está longe. A fé e a vontade de fazer o bem, benevolência, durante a atividade do passe, é um poderoso instrumento para a eficácia do mesmo. A fé e a vontade de melhorar, agora vem o lado de quem está recebendo o passe. A fé e a vontade de melhorar, por parte de quem recebe, são fundamentais para a eficácia do tratamento. Quem recebe também tem uma participação grande. Ao sair da casa espírita, devemos manter o padrão vibratório elevado, otimista, e o desejo de melhorar, manter o hábito da prece contínuo em nossa vida. A sintonia com Deus e com a espiritualidade proporcionam continuidade no tratamento do nosso cotidiano. Mantenhamos, sobretudo, a caridade em nossos cotidianos, pensar com indulgência, sentir com perdão e agir com benevolência. E assim nós vamos estar recebendo uma assistência espiritual no nosso cotidiano. Vou começar por nosso anjo guardião, né, que está sempre junto de nós, e por toda uma espiritualidade bondosa que se dedica, se trabalha, né, em prol, a favor dos outros. Não existe mais um eu, existe um outro. Naturalmente, numa comunidade em que todos pensam assim, todos estarão trabalhando uns pelos outros, né? Não estamos ainda nesse padrão no nosso planeta, mas um dia estaremos. Então é isso que a gente queria comentar com vocês. Observem, é um tema muito complexo. A ciência começa, veja que foi comprovado que é eficaz, mas esses experimentos não explicam o que está acontecendo. Como é que isso acontece? Não sabemos ainda, né? Nós falamos aqui, demos o exemplo da bobina, tal, só para a gente tatear um pouquinho o entendimento, mas ainda não entendemos. Mesmo os físicos mais avançados, que trabalham com a chamada física quântica, né? Ainda não entendem nada disso. As medidas sobre um corpo humano
levam à conclusão de que nós nem temos um campo magnético, o que é falso. Porque as medidas são muito atenuadas, os instrumentos não têm ainda sensibilidade para fazer esse tipo de medida. Mas a ciência está demonstrando isso existe. O que não sabemos ainda é explicar. Isso não temos ainda. Mas acreditamos que os elementos que a gente colocou, né, podem nos ajudar a dar melhor o passe e a receber melhor o passe. Nosso tempo está curtinho. Oi, Vicente. São técnicas que são utilizadas, né, em alguns tipos de tratamentos, né? Existem verificações de eficiência de uma forma ou de outra, mas a gente não entende muito por quê, né? Então é difícil da gente dizer, Vicente, se é necessário ou não, tá? O fato é que existem técnicas de magnetização com movimentos que eu não encontrei nada convincente. Assisti várias palestras envolvendo esse aspecto, mas nada me convenceu muito. Apenas dizendo o seguinte: olha, fizemos assim e deu certo. Bom, isso não convence muito, né? E no Espiritismo a gente precisa ser convencido. Bom, pessoal, vamos então fazer a nossa oração. Vamos agradecer a Deus por nossa reunião, agradecer pela oportunidade de estarmos trabalhando num tema tão importante, que Ele nos intua para que possamos, através do nosso esforço pessoal, poder se dedicar a causas tão nobres que Deus confia a todos nós. Qualquer um de nós, no nosso cotidiano, pode estar aplicando um passe. Então vamos pedir a Deus que nos fortaleça, para que possamos ter a boa vontade, para que possamos ter as boas condições em termos de harmonia, de saúde física e espiritual, para que a gente possa estar exercendo no nosso cotidiano essa atividade. Que Deus abençoe os nossos lares, nossos familiares, que abençoe aos lares mais carentes, sobretudo de valores espirituais, e que Deus abençoe a sequência dos nossos trabalhos. Em nome dele, em nome de Cristo, nós vamos encerrar essa etapa do trabalho, muito agradecidos, com muita gratidão a Deus e ao Mestre Jesus. Que assim seja.